Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa jornada através de um curso em milagres. Lembrando que essa jornada é para a libertação da nossa culpa e para a cura das nossas mentes, de tal forma que possamos experimentar milagres nas nossas vidas. Então, hoje nós estamos iniciando o penúltimo capítulo do livro-texto, o capítulo 30, que fala sobre um novo começo. Então, lembrando que no capítulo 29, que era sobre despertar, Jesus lembrou que o nosso despertar vai ocorrer quando nós trocarmos os sonhos de julgamento pelos sonhos de perdão. Então, nós não devemos julgar e sim perdoar, que é a única forma que nós temos de sairmos do sonho e voltarmos à nossa consciência para o estado original, para o estado em que Deus nos criou. E aqui no capítulo 30, Jesus, na primeira sessão, ele fala sobre as regras para a decisão. Então, uma sessão que até lembra as lições do livro de exercícios, porque é uma sessão assim estruturada, que fala sobre como ouvir a voz do Espírito Santo e como é importante ouvir a voz do Espírito Santo. E em seguida, na sessão 2, que é o tema desse nosso vídeo, ele fala sobre o livre-arbítrio. E por que é tão importante esse tema? Porque todos nós temos certo receio de ouvirmos a voz do Espírito Santo. Porque nós sabemos que a voz do Espírito Santo vai falar sobre o quê? Sobre a vontade de Deus para nós. E nós temos medo da vontade de Deus, porque nós fomos criados e educados achando que fazer a vontade de Deus é sacrificar alguma coisa, né? Para eu fazer a vontade de Deus, eu vou deixar de fazer aquilo que eu quero, aquilo que é a minha vontade. Mas essa sessão desconstrói totalmente esse conceito totalmente equivocado. Então Jesus diz o seguinte: será que não compreendes que opor-te ao Espírito Santo é lutar contra ti mesmo? Ele te diz apenas a tua vontade. Então Jesus está lembrando que quando ouvimos a voz do Espírito Santo, ele vai nos lembrar da nossa real vontade. Então, qual é a nossa vontade? Nós fomos criados como uma extensão na mente de Deus, né? Nós já sabemos daquela máxima: ideias não deixam a sua fonte. Então, nós fomos criados no reino para compartilhar de tudo que é do reino. Fomos criados para amar, para compartilhar alegria, para nos expandirmos. Então, ele lembra o seguinte: Deus pede que faças a tua vontade. Então, embora a gente pense que Deus pede que nós façamos a vontade dele, Jesus está lembrando que tu faças a tua vontade. Ele se une a ti. Ele não estabeleceu o seu reino sozinho. E o próprio céu não representa senão a tua vontade, onde tudo que é criado é para ti. Então, lembrando mais uma vez que nós fomos criados como seres perfeitos, completos, gloriosos. E que Deus não gostaria que nós o víssemos como inimigo. Nós temos aquele capítulo que fala sobre a guerra contra ti mesmo e que nós destrinchamos os 3 níveis de guerra, o campo de batalha. Mas essa guerra, no fundo, somos nós contra nós mesmos. E Jesus está lembrando que é maravilhoso fazer a tua vontade, porque isso é liberdade. Então, quando nós fazemos aquilo que nós queremos, nós nos sentimos livres. Não há nenhuma outra coisa que jamais deva ser chamada por esse nome, a não ser que faças a tua vontade, não és livre. Mas como seria isso? Mas como é que Deus pode garantir que a gente faça a nossa vontade? Então, ele garantiu que você jamais perderia a sua vontade quando ele te deu a resposta perfeita. Então, ele nos deu a voz do Espírito Santo para quê? Para que o Espírito Santo possa traduzir aqui nos termos terrenos o que é a nossa vontade. Então, a nossa real vontade é co-criar com Deus, é compartilhar amor, alegria. Então, tudo aqui na Terra que a gente faça, que seja estender amor, estender alegria, estender milagres, é algo que nos dá felicidade, que nos dá a real felicidade, e não uma felicidade ilusória e transitória. Isso nós já vimos em capítulos para trás. Mas Jesus lembra o seguinte, que é importante, Deus não quer que o seu filho seja feito prisioneiro daquilo que ele não quer. Ele une-se a ti na tua disponibilidade para ser livre. Então, Deus quer o quê? Ele nos criou para sermos livres. E ao sermos tudo aquilo que Ele nos criou, é aqui sim que existe a nossa total expressão.
né? A nossa vontade é ilimitada. É por isso que os ídolos, que foi o foco do nosso último encontro ao vivo, que inclusive é também o tema central do capítulo 29, continua ainda no capítulo 30, eles nunca vão nos satisfazer. Porque os ídolos são formas, e todas as formas são limitadas. E nós somos seres ilimitados. Então tudo que nós buscamos é algo que nos complete, porque nós nos julgamos pecadores e em falta, em carência. Mas a verdade é que nós já fomos criados completos. Nada nos falta. Então toda busca pelos brinquedos do ego lá fora, dos ídolos, nada mais é uma tentativa que nós fazemos de suprir essa falta. Mas a nossa verdadeira falta é a falta de Deus, que é a nossa verdadeira felicidade, né? É nós voltarmos a nossa mente para a unicidade total, e aí nós vamos ver que isso sim é o amor, é a felicidade, é a bênção. Então o que Jesus nos lembra aqui que é muito importante? Opor-te a Ele, a Deus, é fazer uma escolha contra ti mesmo e escolher ser limitado. Então foi exatamente isso que aconteceu com a separação. No momento em que nós queríamos ser especiais, para Deus todos nós somos iguais, nós nos opomos a Ele, nós nos opusemos a Ele, e com isso nós passamos o quê? A viver um conflito, a viver no medo, né? A viver como pecadores, merecedores de punição. Então Jesus lembra o seguinte, que a nossa verdadeira felicidade é o quê? É fazer a vontade de Deus, porque não existe diferença entre a vontade de Deus e a nossa. Então ele diz, olha mais uma vez para o teu inimigo, aquele que escolheste odiar, ao invés de amar. Pois assim nasceu o ódio no mundo, e assim foi o reinado do medo estabelecido aqui. Então Jesus está lembrando o seguinte, que quando nós escolhemos odiar, porque no sistema de pensamento do ego, nós valorizamos o ataque. Nós temos o ataque como algo real, que justifica a nossa raiva e o nosso contra-ataque. Porém, odiar o nosso irmão não é a nossa real vontade. Não é a vontade do nosso ser. E sim, uma vontade do ser ilusório do ego. Mas Jesus lembra que essas vontades ilusórias, que vêm do ser ilusório que nós pensamos que somos, elas apenas nos trazem como resultado o quê? A infelicidade. Então ele diz, agora que ouças Deus falar contigo através dele, ou seja, do Espírito Santo, que é a sua voz e também a tua, lembrando-te que não é a tua vontade odiar, não é a nossa vontade. Toda vez que a gente briga, todos os dois lados perdem alguma coisa, né? Ninguém gosta de estar em conflito. Mas nós acabamos que ficamos em conflito porque o ego vai nos dizer que o conflito é justificado. Mas no nosso coração, né, na nossa verdadeira natureza, o conflito não nos agrada, não é da nossa vontade. Então ele fala, então, não é tua vontade odiar e ser um prisioneiro do medo, um escravo da morte, uma pequena criatura com uma pequena vida. Então Jesus está lembrando o quê? Se eu odeio, eu sou um prisioneiro do medo. Por quê? Porque qual é o alicerce do sistema de pensamento do ego? É o medo. Então nós estamos presos, ficamos presos a um sistema de pensamento que nós já sabemos que tem como objetivo trazer o sofrimento, a dor, doença e morte. Então não há como nós sermos felizes como Deus nos criou para ser, enquanto nós ouvirmos a voz desse pequeno ser, do ser de S minúsculo, que em última instância é o nosso ser ego. Aí Jesus lembra, a tua vontade é sem limites. Não é tua vontade que ela seja limitada. Então tudo que é limitado vem do sistema de pensamento do ego, que é da carência. Então, lembrar que nossa meta aqui, que a nossa real meta, não é odiar e sim perdoar. Perdoar é o que nos traz felicidade. Estender milagres é o que nos traz felicidade. O ego pode até dizer que não. Mas lá no nosso íntimo, nós sabemos que nós nos sentimos muito mais felizes no nosso interior quando a gente perdoa, ao invés de quando a gente castiga, quando a gente pune. E Jesus fala, não penses que Ele quer senão manter a tua vontade sem limites para todo sempre. Esse mundo espera a liberdade que tu vais lhe dar quando tiveres reconhecido que és livre. Então nós estamos aqui presos. Somos prisioneiros do medo, somos prisioneiros dessa matriz, desse sistema de pensamento do ego. E só quando nos dermos conta de que realmente
que a nossa vontade é a vontade de Deus, porque ela não nos escraviza. Né? Vamos tomar um exemplo. Quando a gente cede a um vício, a gente quer, vamos dizer, parar de comer chocolate, parar de beber o que seja. Quando a gente cede a essa vontade do ser de S minúsculo, o nosso prazer é muito passageiro. Né? Na verdade, o prazer de não beber quando você quer parar de beber, ou de não comer uma certa coisa quando você quer parar, ou de fumar o que seja, não precisa ser só vício. Mas o prazer, ele é duradouro e ele é real, porque você se sente forte. Isso nos lembra a grandeza do nosso ser, né? Nós já vimos isso antes. A grandiosidade são os falsos ídolos que o ego vai atrás para fazer com que ele pareça especial. Isso é grandiosidade. Isso não nos traz uma felicidade real. E sim, quando nós expressamos a nossa grandeza. Então, o prazer de não comer certa coisa, não beber, vai ser uma alegria que vai me fortalecer por dentro. E eu vou ver que a minha vontade é o quê? A minha vontade é ser feliz. Em última instância, Deus nos criou para sermos felizes. E sempre que nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, aqui nesse mundo de ilusões, ele vai estar usando as nossas circunstâncias para de tal forma que a gente possa o quê? Vivenciar, expressar essa vontade de Deus, porque é isso que nos vai trazer a real felicidade. Então é por isso que é muito importante que a gente não tenha medo de ouvir a voz do Espírito Santo, que a gente não tenha medo de seguir a vontade de Deus, porque Deus não nos ordena que nós sigamos a vontade dele, né? Como um comandante, como um coronel, não. Ele quer que a gente siga a nossa vontade, porque a nossa vontade é, no fundo, a vontade de ser feliz, de cocriar com ele, de viver a perfeição e a glória que é para aquilo que nós fomos feitos. Então, só para finalizar, Jesus diz, é a tua vontade curá-lo, ou seja, curar o nosso irmão. E porque tu decidiste com ele, ele é curado. E agora Deus é perdoado, pois escolheste olhar para o teu irmão como para um amigo. Então, lembrando que a salvação é um empreendimento conjunto, né? Nosso irmão é o nosso Salvador. Enquanto nós não olharmos para ele assim como nosso amigo, como quem pode, em última instância, lembrar a nós mesmos a nossa real identidade, nós vamos continuar competindo aqui, nos odiando aqui, e vamos continuar o quê? Escravos do medo, prisioneiros do medo, como Jesus diz aqui. Prisioneiros do medo, escravos da morte. Lembrando que a morte no curso em milagres não é a morte do corpo físico, e sim pensamentos de morte. E, finalmente, uma pequena criatura com uma pequena vida. Então, vamos lembrar que nós temos uma vontade limitada e que é a vontade de Deus que nós expressemos essa vontade sem limites. É isso aí, pessoal. Mais um passo na nossa caminhada. Um beijo e até a próxima.